Muito bem, irmãos. Vamos seguindo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versos 8 até 22. Você abriu aí, vamos fazer a leitura. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem ele tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Muito bem, meus irmãos, pela fé. Neste ano de 2020, nós ficamos angustiados com tantas notícias. Notícias que pareciam tão distantes quando começamos esse ano, quando falava-se desse coronavírus. Mas ao longo, assim como a comunicação é rápida também, esse vírus foi muito rápido. Rapidamente chegou e começamos a ver então tantas e quantas notícias, tantas situações de morte, tantas situações de desespero, tantas situações de insegurança, tantas situações de tristeza e de choro. Ficamos angustiados por tantas notícias terríveis. Mas agora eu quero dizer o seguinte: deixando todas essas coisas que ainda permeiam a nossa vida, que permeiam os nossos noticiários, que permeiam também o nosso coração, a nossa mente, e enche de perguntas e preocupações a nossa vida, a nossa mente, o nosso estado mental, o nosso estado emocional. Eu quero hoje olhar para 2021, assim como esses homens, mulheres também olharam pela fé. E é justamente pela fé que eu aguardo um 2021 melhor, pela fé que eu aguardo um 2021 com
algo que possa trazer mais vitalidade, algo que possa trazer também mais esperança, algo que possa trazer em você, em mim, em cada um de nós, mas também força para ir adiante. Pela fé, nós aguardamos. Mas como esperar se não temos perspectivas? Como esperar se vivemos em mundo de guerra? Como esperar, por isso, se vivemos num mundo que jaz no maligno? Como esperar se vivemos num mundo que as pessoas ainda vivem diante de toda situação que necessita de um fechamento, de intenções iguais, de segurança, para as pessoas poderem viver sem contágio? Como ter essa esperança? Assim eu quero propor uma maneira de se esperar. De que modo nós esperamos? Vejamos alguns exemplos, e é muito bom a gente recorrer à Bíblia, para a gente poder ver esses exemplos, exemplos que nos demonstram como é que podemos esperar pela fé. Então, um primeiro exemplo é o exemplo de Abraão. Abraão é aquele que pela fé ouviu o chamado. Talvez se fosse algum de nós estaríamos falando assim: essa pessoa está louca, essa pessoa não está com as ideias boas. Mas Abraão, pela fé, atendeu ao chamado de um Deus que não tinha ainda a palavra, que não tinha ainda a Bíblia para chegar e para dizer assim: olha, aqui está registrado. Abraão não tinha disso. Abraão não tinha nem, o Pentateuco, nem a Torá, nem os profetas, não tinha nada disso. Mas pela fé, ele atendeu o chamado. Pela fé, também obedeceu. Ouvir o chamado, cada um de nós podemos ouvir, mas obedecer é outra coisa. Ontem, nós tivemos no Presbitério de Campinas a ordenação de 2 irmãos nossos, pastor Éder e pastor Roberto, respectivamente de Sumaré e de Jundiaí. Eles também, assim como eu, assim como cada um de nós, recebeu um chamado, seja um chamado ministerial, seja um outro chamado também para a execução de um determinado trabalho. Nós recebemos um chamado, mas a questão de obedecer é outra situação, e Abraão pela fé obedeceu. E é assim que eu quero também estar lembrando, pela fé ele obedeceu, pela fé ele ouviu o chamado, pela fé também ele peregrinou, pela fé ele aguardou, pela fé também ofereceu Isaque. E nesses textos, esses versículos 8, de 8 a 10, de 17, 19, eles vão falar muito bem sobre isso. Pela fé, irmãos, não é uma situação que você fala assim: você tem que ter fé. Se você olhar a trajetória deste homem chamado Abraão, você vai ver que a questão não é só ouvir o chamado, a questão também tem um passo da obediência. Depois da obediência, depois de você chegar e sair da sua terra, como diz lá em Gênesis 12, sair da terra, da sua parentela, você tem que peregrinar, você tem que andar. E eu vejo que também o ano nosso também começa dessa forma. O que eu vou fazer? Eu tenho que atender o chamado de Deus, eu tenho que obedecer, mas obedecendo eu tenho que andar, eu tenho que caminhar, e às vezes eu preciso o quê? Aguardar. A promessa que foi dada a Abraão não era coisa de um dia. Espera um dia, Abraão. Ele já estava ficando ansioso, mas graças a Deus, nenhum de nós somos ansiosos assim como você também, que me ouve, antes fosse assim, irmãos? Mas nós temos essa problemática, e ele aguardou. Pisou na bola também? Pisou na bola também. Ele demonstrou a humanidade também, da mesma forma que nós também somos, mas pela fé, ele caminhou. Pela fé também ele pediu, diante de Deus, perdão.
Diante de Deus, ele também retomou a sua trajetória. Pela fé também ele ofereceu Isaque. Outra vez a obediência, outra vez a peregrinação, porque não era fácil. Que palavras eu vou falar para o meu filho? Mas pela fé ele foi. Deus proverá. Abraão tinha uma promessa, e ele aguardava essa promessa, mas ele ainda não recebeu. Ainda melhor essa situação, irmãos. Às vezes nós imaginamos que aquilo que nós desejamos, que nós queremos, é para a nossa geração, e a gente precisa deixar de lado isso, porque diante da perspectiva bíblica, nem tudo que nós fazemos nessa terra é para a nossa geração, talvez seja para a geração vindoura, mas você tem que estar pela fé caminhando, pela fé indo, pela fé obedecendo, pela fé peregrinando, aguardando, oferecendo-se, ou oferecendo também sacrifícios, assim como Abraão se dispôs a fazê-lo, pela fé. Esse é o primeiro exemplo, mas vamos adiante. Nós temos um outro exemplo também, né? Pela fé, versículo 11 e 12 fala da própria Sara, que recebeu poder para ser mãe, e apesar da sua idade, apesar diante da idade, diante de terminar, de cessar os dias férteis, diante também, do momento que estava vivendo, não somente ela, mas Abraão também, e também, eu quero dizer mais ainda, alguns daqui talvez até sabem, quando nós somos pais, ou quando você vê pessoas que são pais novos, existe uma vitalidade para correr atrás da criança, para correr atrás de uma, de duas ou de três crianças, mas isso quando a idade vai chegando, a gente não quer mais ser pai, quer ser avô, porque a gente já não aguenta correr mais atrás das coisas, mas a gente só gosta de ficar pertinho, e o serviço mais pesado é para os pais. Sara e Abraão, e agora falando um pouquinho de Sara, ela considerou um Deus fiel, teve também o seu problema de insegurança, teve também o seu problema daquela angústia de o tempo não vai chegar, isso não vai chegar nunca, teve, mas ela recebeu o poder para ser mãe, pela fé, nós vemos coisas incríveis acontecer. Pela fé, encontramos maravilhas daquele que pela perspectiva humana não acontece, mas agora pela perspectiva de Deus, vai acontecer. E Sara então recebe de Deus a bênção de ser mãe, pela fé. Por isso, meus irmãos, nós olhamos e vemos e queremos estar colocando diante do Senhor essas perspectivas que cada um de nós tem. Depois ainda outras coisas, outros exemplos, o texto de Hebreus vem colocar, Isaque, pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, acerca de coisas que estavam para vir. Ele não via, mas sabia que existia. Ele não chegou a ver uma situação. Agora, se a gente partir, da situação que pela fé Isaque abençoa os seus filhos, ele também não estava pensando somente nele, mas no que estava por vir, pela fé. 2021, não temos domínio sobre ele. O futuro, não temos domínio, está por vir, mas nós queremos pela fé abraçar esse ano de 2021, e seguindo, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Veja, Jacó estava numa situação, já tinha passado por uma situação pensando que José tinha sido morto,
Um bom tempo havia passado, e ele tem a alegria de ver agora José e seus filhos. Mas uma situação muito ruim estava sendo, aquele momento que eles vão para o Egito. Momento de fome, momento em que precisavam vender muitas coisas. Sim, tinha o José lá, depois eles foram descobrir que era José. Mas pela fé, Jacó abençoou cada um dos filhos de José. E por fim, José, pela fé, próximo do seu fim, fez menção também do êxodo. Tudo isso demonstra situações boas, ruins, desafios que cada um desses homens, dessas mulheres ou dessa mulher, que todos eles precisaram passar, mas pela fé, eles seguiram o caminho deles. Pela fé, não se desanimaram, dizendo assim, Deus não foi fiel conosco. Não, eles foram adiante, porque sabiam que isso ia acontecer. E eu quero, irmãos, colocar para vocês, que esse ano de 2020 foi um ano muito difícil, mas eu quero dizer para você, pela fé, abrace 2021. Pela fé, creia que esse vírus vai ser subjugado. Pela fé, creia que a sua situação, seja de trabalho, seja de escolar, seja o que for, vai acontecer. Creia nesse Deus que levantou homens e mulheres durante todo esse tempo. E Hebreus teve o prazer de colocar para nós, pela fé, mesmo não vendo, mesmo não sendo participante, eles puderam saber que o Deus que eles criam era um Deus fiel, um Deus de promessa, um Deus de realização, um Deus que apesar do tempo, é um Deus que demonstra uma realidade bonita, boa, transformadora, vivificadora, fortalecedora. E é esse Deus que eu desejo que você creia a cada dia. Pela fé, Deus deseja que você, eu, cada um de nós, possamos mudar a nossa chave mental, daquilo que é desânimo, daquilo que é, hoje, rastro de morte, mas mudar para rastro de vida, para pegadas de vida, pegadas do Salvador, pegadas de Jesus, que convocou a cada um de nós, dizendo, quem quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pela fé, nós seguimos esse Jesus. Pela fé, você ouviu o apelo desse Jesus. Pela fé, um dia você ouviu Jesus que batia a porta. Pela fé, você abriu essa porta. Pela fé, você rendeu os joelhos a Jesus. Pela fé, você está apto, diante desse Jesus, a receber o ano de 2021, de maneira diferente. De maneira como as pessoas no passado receberam os feitos de Deus, receberam a ação de Deus. Pela fé, eu desejo que você possa provocar mudanças, não somente no seu meio, mudanças segundo a palavra de Deus, mudanças segundo o desejo de Deus, mudanças segundo o critério daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pela fé, eu desejo que você possa ser transformado, ser transformada. Pela fé, eu desejo muitas bênçãos para a sua vida. Pela fé, eu desejo bênçãos para a sua família. Pela fé, eu desejo a nossa igreja cheio de pessoas que serão salvas. Pela fé, eu desejo que muitas pessoas possam discipular essas pessoas salvas. Pela fé, eu desejo que você participe sempre com submissão à palavra de Deus e à direção de Deus. Pela fé, abra o seu coração
Deus deseja fazer muitas coisas positivas na sua vida. Que assim o Senhor use você, e você, pela fé, seja usado por Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti. Pedimos, Senhor Deus, que através da Tua graça, do Teu amor, da Tua direção, Tu possas, Senhor Deus, fazer cada dia mais a nossa vida ser movido pela fé. Ser movida, Senhor Deus, também, porque nós cremos em Ti, e sabemos que o Senhor tem poder para realizar coisas que aos olhos humanos não se realizam, mas que através do Teu poder, são realidades, Senhor. Por isso, ó Pai, ouve cada pessoa, que Senhor Deus, encarou nesses últimos meses, nesse ano, perdas, desesperanças. Ó Deus amado, transforma isso, transforma pela fé, transforma, Senhor Deus, através dessa palavra, Senhor Deus, através dessa palavra escrita há tanto tempo, mas que demonstra que pela fé, situações se transformaram, pela fé, as pessoas não ficaram perdidas, pela fé, as pessoas, Senhor Deus, creram num Deus que era fiel, que é fiel e continuará sendo fiel em todas as suas promessas. Pai amado, cuida de cada um de nós, dirija-nos, Senhor Deus, e nos dê mais força, mais, Senhor Deus, ó Pai, dedicação à Tua palavra, dedicação também ao Seu trabalho. Nós chegamos, Senhor Deus, ao final, gratos, Senhor Deus, que aqui estamos, e pela fé, Senhor Deus, nos dispomos, dizendo, estamos aqui, Senhor, viemos, Senhor Deus, de muitos lugares, e queremos, Senhor, pela fé, caminhar sempre contigo, no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos, amém.